A dor de cabeça é um sintoma que afeta muitas pessoas e geram dúvidas a respeito de quando procurar um especialista. Doutor, é mito ou verdade que toda dor de cabeça é uma enxaqueca? Gabriela, é um mito. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Nós temos classicamente dois tipos de dor de cabeça: as dor de cabeças primárias e as secundárias. A enxaqueca, classicamente, é uma dor de cabeça primária. Ou seja, não há nada assim que tenha no cérebro que seja o causador da dor de cabeça, simplesmente ela existe. É claro que existem alguns fatores que levam a dor de cabeça a acontecer, né, que são os gatilhos, mas ela não é a única, exclusiva causa da dor de cabeça. Por exemplo, as dores de cabeça elas podem ser cefaleias trigêmino-autonômicas, ou seja, relacionadas aos nervos cranianos, pode ser cefaleias tensionais, que são também do mesmo grupo da enxaqueca, também das cefaleias primárias. Nós temos que lembrar que existem as cefaleias secundárias, que são atribuídas a diversas situações, como por exemplo, hemorragia intracraniana, ou uma doença intracraniana como um tumor cerebral, ou uma patologia vascular outra, como uma trombose venosa, por exemplo, ou também infecções, alterações sistêmicas do nosso corpo que levam à dor de cabeça, como alterações da musculatura, alterações cervicais, que também pode ser a causa. Por essa razão que a gente precisa diferenciar muito bem na história do paciente, no seu exame físico, de que grupo se trata, para que a gente possa fazer o exame correto e o tratamento correto. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre a maternidade, que é o desejo para muitas mulheres. Entretanto, a fertilidade pode ser influenciada por diversos fatores. E para falar sobre esse tema tão importante, convidamos a doutora Karen Frank, ginecologista e obstetra do São Lucas Hospital Center, que vai esclarecer as dúvidas e falar sobre os principais tratamentos disponíveis para quem busca gestação. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite, Gabi. É sempre um prazer estar conversando, né, sobre temas assim da nossa rotina. E acho que a informação ela é um caminho para muitas questões, né? Então agradeço o convite. E hoje nós vamos falar então sobre esse tema tão relevante que é a fertilidade. E, doutora, eu gostaria que a doutora começasse explicando pra gente o que é o conceito de fertilidade, pra gente dar esse contexto geral da nossa conversa. Então, assim, quando a gente pensa em fertilidade, a gente está falando na capacidade de um indivíduo, então, de conceber e de gerar uma descendência, certo? Sim. E aí, quando a gente pensa na mulher, né, o período em que ela encontra-se apta, né, a gerar toda essa, gerar essa descendência, né, capaz de, a idade reprodutiva, digamos assim, ela se inicia lá na menarca, então na primeira menstruação, e ela vai ir ali até o final da idade reprodutiva, que seria o diagnóstico da menopausa. Então, claro, durante todos esses anos, a mulher ela vai ter a possibilidade, então, né, ela vai estar apta a ter uma gestação. Certo, doutora. Então é um período bem longo da vida dessa mulher, Sim. Se a gente considerar, mas há períodos em que essa fertilidade ela está mais evidente, ou algo que ela tem um pico de fertilidade, assim, digamos, ou não? Então, quando a gente fala em idade, né, idade e fertilidade, com certeza a gente precisa sim se atentar a alguns aspectos. Então, por exemplo, o pico da fertilidade, ele seria ali em torno dos 20 aos 30 anos. Então, para você ter uma ideia, uma paciente com 30 anos, ela teria uma chance de engravidar em cada ciclo menstrual de até 30%. E aí, isso começa, então assim, quando a gente pensa lá, falando de fertilidade feminina, isso tem relação direta com a quantidade e a qualidade dos nossos óvulos. Sim. E aí, a idade, ela não é nada gentil com a mulher, né, com o passar dos anos. Então, ali após os 35 anos, digamos assim, a diminuição nessa reserva ovariana, né, desses folículos ali, e a qualidade também, ela já começa a ser prejudicada. Então, ali após os 35 anos, aquela chance lá de antes dos 30, de 30%, já cai para 15%. E após os 40 anos, isso se torna ainda mais expressivo. Então, essa queda, ela se acentua, imagina que a curva, ela acelera mais rapidamente. Então, para tanto perder realmente e quanto a quantidade também, né, desses óvulos estarem não tem como a gente comparar, né? Então, a gente sabe que a idade, sim, ela é algo que tem um impacto direto na questão da fertilidade. Certo, doutora. Além da idade, quais outros fatores? A gente já conversa um pouquinho mais sobre essa questão da idade, porque acredito que tenho muitas dúvidas também. Mas, além dela, quais são outros fatores que afetam também a questão da fertilidade na mulher?
Então, a gente pode ter, claro, questões, por exemplo, alterações hormonais, né? Então, alguma doença, alguma comorbidade que possa estar impactando do ponto de vista, assim, ali influenciando na parte da ovulação. A gente pode ter alterações, por exemplo, estruturais, né? Então, de anatomia mesmo, alguma alteração ali uterina. Então, por exemplo, um diagnóstico de uma miomatose, de uma adenomiose, diagnóstico, por exemplo, endometriose também. A gente pode ter impactos, claro, também do parceiro, né, na questão quando a gente pensa em fertilidade, mas falando exclusivamente da questão feminina, outros aspectos também como hábitos de vida. Então, por exemplo, como que é o hábito de vida dessa mulher, alimentação, estresse, sono, tabagismo, etilismo, se essa paciente já passou por, às vezes, algum tratamento, faz uso de alguma medicação. Então, realmente, a gente tem vários fatores que podem, sim, impactar diretamente na fertilidade. E no caso, associado ainda à questão da idade, como a doutora disse, né, doutora? Uhum. Então, a gente percebe uma mudança de comportamento também das mulheres. Hoje nós temos um grupo de mulheres tendo filhos mais novos e também temos um grupo de mulheres tendo filhos mais tarde. Uhum. Como seria, então, essa conversa médico-paciente na decisão de ter ou não filho? Porque, lógico, é da mulher e do parceiro, mas também é importante levar essa informação de como vai ser esse processo caso ela decida ter essa gestação mais tardia, certo? Isso assim, Gabi, é uma coisa que realmente a gente precisa conversar, sabe? Porque é algo que a gente vem vendo muito esse movimento, né? De que cada vez as mulheres realmente, né? Elas estão engravidando mais tarde, né? Priorizando outras questões, né? Profissionais, carreira. E aí, realmente, a nossa parte biológica, ela não acompanhou essa evolução, assim, digamos, de outros aspectos, né? Então, a questão biológica ela é algo estabelecido. E aí é um assunto que é importante. E às vezes a gente pega pacientes que vêm, assim, com essa preocupação, né, da idade. E é muitas vezes uma conversa que a gente tem para explicar realmente, assim, quais que são os riscos, quais são as possibilidades. Então, hoje a gente fala, por exemplo, em congelamento de óvulos. Então, às vezes aquela paciente que tem um plano mais distante de engravidar, e muitas vezes a gente pensa assim, não, lá na frente, com 39 anos eu vou pensar nisso e daí eu vou atrás. E aí que às vezes ela se engana, porque se ela tem um plano talvez ali mais distante, e, né, claro que tudo isso também envolve custo, né, mas se ela tem uma condição, o ideal é que isso seja feito enquanto essa qualidade dos óvulos, né, enquanto ela tem uma reserva ovariana legal, porque a idade, ela vai chegar, ela vai ter essas modificações. Então, também, às vezes, a dificuldade naquele momento, se ela estiver com mais idade, pode acontecer também. Então, esse é um ponto a ser levantado também na questão da mulher. E, doutora, a doutora comentou também sobre outros pontos os hábitos de vida e todo esse contexto da mulher, certo? Sim. Quando a gente fala sobre, então, o ambiente onde ela está inserido, qual seria o mundo ideal, digamos assim, para que essa mulher tenha uma condição, uma gestação, uma fertilidade tranquila para o período onde ela deseja engravidar, então? Assim, Gabi, o cenário ideal, né? Com certeza é a paciente que tem um hábito de vida saudável. Bom, você deve escutar isso aqui de quase todos os médicos que sentam, eles devem falar a mesma coisa em vários, né, em outras especialidades. Então, não seria diferente aqui quando a gente pensa em gestação. Então, com certeza, um hábito de vida saudável, isso inclui o quê? Inclui uma alimentação adequada, balanceada. Isso inclui questões assim de rotina, né? Então, qualidade do sono é algo que impacta também bastante. Controle de estresse, né? Eu brinco que talvez uma das coisas mais difíceis da gente controlar, mas isso impacta bastante também na questão, por exemplo, do ciclo menstrual, da ovulação, né? Então, o estresse, ele tem associação, por exemplo, com cortisol, que pode interferir nisso também. Questões, claro, como o tabagismo, né? Ingesta de bebidas alcoólicas, excesso de cafeína, também é algo que pode afetar na questão da fertilidade. Prática de atividade física,
né? A paciente estar dentro do seu peso adequado antes de engravidar, por exemplo. A gente sabe que pacientes que já têm algum fator de risco, ou, por exemplo, então, que estão acima do peso, ela vai ter uma chance maior de desenvolver algumas comorbidades dentro da gestação. Então, o cenário ideal é aquela paciente que está levando um hábito de vida saudável e realmente se prepara para aquele momento. Então, a gente sempre orienta aquela consulta pré-concepcional, a gente fala ali, ó, pelo menos uns 3 meses antes. Mas se a gente pensar muitos fatores, ela já tem que estar cuidando há muito tempo, né? Então, assim, poxa, como que eu posso cuidar da minha rotina lá na frente, se eu quero ser, por exemplo, uma gestante saudável ou estar mais saudável possível? É cuidar do seu hábito de vida. E é dia após dia, né, Dia doutora? após dia, durante anos, porque às vezes você chega ali naqueles 3 meses prévios e, claro, algumas coisas a gente vai tentar ajustar e tudo, mas algumas questões a gente também precisa de tempo, né? A mudança de hábitos, ela não é fácil. A gente vê que, com certeza, às vezes é muito mais simples você passar o medicamento, você falar, ó, você toma isso daqui, do que você falar, não, peraí, vamos ajustar, vamos mudar esse hábito, vamos parar de fazer esse outro, vamos ajustar a alimentação, vamos começar a fazer uma atividade. A parte de suplementação é importante também, né? Então, nessa consulta pré-concepcional, a gente vai fazer uma avaliação geral da saúde dessa mulher, e aí a gente entra muitas vezes também com suplementação, mas a suplementação isolada não é tudo, então tem esses outros fatores que a gente tem que olhar também. Então são muitos detalhes para que essa saúde Muitos dessa detalhes. futura gestante, assim, Uhum. esteja em dia. E doutora, essa questão dos exames da consulta pré-concepcional, a partir do momento que essa mulher decide, então, que ela vai ter uma gestação, quais são feitos, o que é realizado, o que é conversado nessa consulta pré-concepcional? Então, assim, Gabi, por exemplo, se a paciente, às vezes, ela tá pensando em, por exemplo, eu vou tentar começar a engravidar. Então, assim, não existe uma indicação formal de rotina para que seja feita, assim, toda uma avaliação, por exemplo, como é o caso de quando a gente tem uma paciente que já está tentando engravidar há um certo tempo, né, sem sucesso, e aí a gente vai precisar fazer isso. Mas na consulta pré-concepcional, um dos detalhes, assim, que é bastante importante é entender, por exemplo, o ciclo menstrual dessa paciente, como que tá, se é um ciclo considerado que tá regular, tudo certinho, avaliar essa questão, então, dos hábitos de vida. E, claro, se necessário algum ponto, a gente vai, sim, fazer exames de sangue, ultrassom transvaginal. Aí, claro, de acordo com cada caso, pode ser que, sim, a gente precise fazer algumas coisas antes. Sim. Mas, no geral, a gente consegue ter uma boa noção, assim, às vezes só pela questão do hábito da paciente, do histórico, né, através da anamnese, de como que tá, por exemplo, esse período menstrual dela, como que, né, se ela tem alguma queixa, isso já traz muita informação. Então, assim, não tem uma indicação, por exemplo, de rotina de fazer, por exemplo, uma investigação completa. Às vezes os pacientes vêm e questionam isso. E tem como eu quero saber se eu quiser engravidar daqui 10 anos, se vai estar tudo bem. Não tem como. Então, a gente até tem formas, por exemplo, dosagens para avaliação de reserva ovariana, que seria, por exemplo, a dosagem do hormônio antimileriano, mas eles vão ser retratos daquele momento. Certo. Isso não é uma garantia. A gente não tem como saber, né? Então, assim, eu fiz meu exame e deu que tá tudo ok. Daqui 5 anos, eu posso ter essa certeza? Não justamente tem como. pelos múltiplos fatores que alteram, Com né, certeza. doutora? E falando justamente sobre essa questão, então, o paciente que precisa fazer esses exames, esse acompanhamento, a doutora citou especificamente a questão dessa paciente que já está tentando engravidar e ela não obteve ainda o sucesso. Quando esse casal, essa mulher, ela precisa se preocupar, então tem um tempo ali de espera que vocês consideram normal ou não? Tem sim. Então, a orientação é que pacientes abaixo de 35 anos está tentando engravidar há 1 ano, tá? Sem sucesso. Então, assim, de tentativas, né, realmente ali, não utilizando nenhum método, acompanhando. Então, ela está há 1 ano tentando e não conseguiu engravidar, a orientação é que sim, procure ajuda.
Ou às vezes até antes, Gabi, se essa paciente já identifica que alguma coisa não tá normal, sabe? Então assim, eu tô há 6 meses tentando engravidar, mas eu tô sem menstruar há 4 meses. Ela não vai esperar 1 ano, ela já vai ir antes, né? Mas assim, estando tudo dentro do considerado normal, que aí muitas vezes a gente já vai ter conversado isso na consulta, ela teria até 1 ano, né? Um casal saudável, sem nenhuma doença, teria até 1 ano de tentativas abaixo de 35 anos. E quando a gente fala de pacientes com mais de 35, esse tempo ele cai um pouquinho. Aí seriam 6 meses que a orientação já seria procurar uma ajuda. Certo. E daí, nesse caso, ele parte além da avaliação da mulher para também do parceiro, né, doutora? Daí, nesse caso, a Com consulta, certeza. ela se torna uma avaliação mais geral. Isso, você vai ter que olhar para o casal. Então, vão ser feitas, né, avaliações iniciais ali, mas a gente sempre tem que olhar, né, para a gente ter esse sucesso, a gente depende de 2 fatores, né? O feminino e o masculino. Então, aí sim, vai ser feita investigação da parte masculina também. Certo. Doutora, outra dúvida que eu acredito que deve ser recorrente também no consultório é a questão do anticoncepcional. Se o uso prolongado do anticoncepcional pode, então, alterar ou afetar a fertilidade dessa mulher ou não? Com certeza, isso é uma dúvida muito frequente, Gabi, muito mesmo, sabe? De pacientes que falam, mas eu tomei anticoncepcional durante 20 anos, né? Vêm preocupadas, ou... Então, vamos lá. Não, ele não tem um impacto na questão direta da fertilidade. Eu usei o anticoncepcional, eu tive um problema porque, né, na qualidade dos meus óvulos, ou eu sofri uma maior perda, assim, ali por causa do anticoncepcional. Não, tá? Ele vai ter a ação dele durante o tempo de uso. E aí, claro, dependendo de qual método, né? Ela tá usando um anticoncepcional oral, tá usando um DIU, tá usando a injeção, né? Algum deles, você tem já ali o retorno à fertilidade. Por exemplo, o DIU. Tirei o DIU, o que ele estava fazendo já saiu. O anticoncepcional oral também. Então, alguns outros métodos, por exemplo, a injeção, pode ter uma ação ali até um tempo depois, a injeção trimestral, até um tempo um pouco maior, mas, no geral, eles não têm um impacto direto. E também foi uma dúvida já que uma vez uma aluna questionou, se, por exemplo, se ela usar o anticoncepcional, como você, teoricamente, naquele mês, você não está ovulando utilizando o anticoncepcional, né? Ele está dando um pause, digamos assim, ali no ovário, né? Se você faria, por exemplo, você não perdesse... Isso, a reserva continuar Isso, inteira. por não estar ovulando. E não, isso também não acontece. Por quê? Essa atresia que a gente chama, que é o que acontece, se a gente pensar, Gabi, é muito interessante. A nossa fase de vida em que nós temos o maior número de folículos ali, de ovócitos, né? É quando a gente está na vida intrauterina da nossa mãe. Olha isso, que bacana. Com 20 semanas de gestação, a gente tem cerca ali de 7 milhões de folículos. E aí, a partir daí, a gente só começa a perder. Quando a gente nasce, isso daí já vai cair bastante. Quando a gente entra na puberdade, por exemplo, de 7 milhões que tinha lá, que caiu para 1 milhão, isso cai em torno ali de 500 mil. E essa atresia, ela vai acontecendo independentemente de usar ou não uma medicação. Fatores genéticos podem influenciar também. Mas a questão é essa, justamente, quanto mais passa o tempo, mais isso vai acontecer. Então, o anticoncepcional em si, ele não vai afetar a fertilidade. O que pode acontecer muitas vezes é o quê? Eu usei durante muitos anos um anticoncepcional e às vezes eu acabei mascarando algum sintoma que apareceria se eu não utilizasse. Entende? De outras doenças. De outras questões. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho um diagnóstico, por exemplo, de uma síndrome dos ovários policísticos, mas eu uso anticoncepcional ali durante muitos anos, e aí agora que eu parei para tentar engravidar, eu não descobriu o diagnóstico daí, tenho o de diagnóstico, e aí parece, não, é porque eu usei a pílula. Não, na verdade, a pílula ela acabou
mascarando, assim, sintomas que a gente ficaria mais atento se não tivesse em uso. Certo, então isso é muito interessante da gente desmistificar, porque acredito que é um Sim. grande mito na ginecologia. É verdade, doutora. é uma queixa bem frequente mesmo. E falando justamente sobre a questão das síndromes, né? O síndrome do ovário policístico ou então a endometriose, que são fatores que também, eles podem, doutora, alterar essa questão da fertilidade. A gente ouve falar algumas questões sobre as pessoas que têm endometriose não podem gerar, ou isso também é um mito. Não, isso com certeza tem, assim, uma relação muito importante. Então, tanto a síndrome dos ovários policísticos, por exemplo, o que seria o grande impacto dela? Porque normalmente essas pacientes, elas podem ter quadros de anovulação crônica, né? Então, assim, o que acontece? Por múltiplos fatores, questões hormonais, né? Aumento de resistência à insulina, às vezes associado ou não à obesidade. Isso altera o quê? A capacidade de acontecer a ovulação para aquela paciente. Então, por que às vezes uma das questões que a gente avalia nessa paciente é o quê? Como que tá teu ciclo menstrual? Porque às vezes essas pacientes, elas passam ali 3, 4 meses sem menstruar. E o que está acontecendo? Então, é porque realmente toda essa questão hormonal faz uma modificação que impede com que essa mulher tenha ovulação. E aí, isso, claro, se a gente não tem ovulação, a gente não tem fecundação, né? Isso, pra gente ter uma fecundação, obrigatoriamente a gente tem que ter tido um ciclo ovulatório. Então, qualquer coisa que impacte no ciclo menstrual e na ovulação, vai impactar na fertilidade. E a endometriose, por exemplo, também. Tanto que um dos critérios, né, no diagnóstico, a infertilidade entra também. Porque a endometriose, sim, ela tem um impacto estrutural ali diretamente também na questão da fertilidade. E é possível, doutora, controlar ou então tratar a questão da endometriose e da síndrome do ovário policístico para que essa mulher possa voltar à fertilidade? Ou tudo? Eu sei que cada caso é um caso também, mas de forma geral, tem como essa mulher voltar, então, à fertilidade? Com certeza. Claro, né, sempre, cada caso é um caso, mas, enfim, se a gente pensar de uma maneira geral, né, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos. Tem muitas pacientes que, por exemplo, o tratamento principal seria o quê? Mudança de estilo de vida. Voltamos novamente. Alimentação e atividade física. Então, diferente do que algumas pacientes pensam, o uso do anticoncepcional vai resolver o problema. Não, ele não vai. Então, a mudança do estilo de vida, ela é o tratamento inicial para essas pacientes. E muitas pacientes, às vezes, só com a perda de peso, com a mudança do estilo de vida, elas voltam a ter ciclos normais. É muito interessante, sabe? Aquela paciente que realmente veste a camisa e fala, não, vamos lá. Que ela tem toda a mudança, é muito legal, porque ela volta em alguns meses, às vezes, falando, não, meu ciclo agora tá vindo certinho. Olha só que bacana. Né? A perda de peso, no caso das pacientes que precisam. Então, a gente sim tem muitas maneiras de ajustar algumas questões. Por exemplo, às vezes a paciente com síndrome do ovário policístico pode ser necessário induzir essa ovulação, né? Mas a gente tem também, né, como fazer isso. E nos casos de endometriose, é sempre importante uma avaliação bem específica, porque em alguns casos, sim, vão ter indicação cirúrgica, por exemplo, né? Principalmente a paciente que deseja engravidar, porque aqui já muda muito o tratamento para paciente que tem endometriose e quer engravidar e a que não deseja. Então, aquela paciente que quer engravidar, a gente já vai também ter que olhar alguns outros aspectos, mas também existe tratamento, cirurgia para tudo isso. Que bacana. Então, essas pacientes podem também, acredito que acalmar o coração, muitas vezes a gente tem muitas informações e acaba sobrecarregando ainda mais a questão também emocional, né, doutora, que afeta essas mulheres. E falando da questão da fertilidade, a mulher que está no período tentante de gestação, ela pode acompanhar, então, como está a fertilidade, existem exames, a doutora que comentou anteriormente, quando vocês realizam um tipo específico, mas são para todas as pacientes ou não? Como que ela pode acompanhar e saber que está sendo o período mais fértil ou não? Então, assim, isso é muito uma questão, Gabi, de autoconhecimento, né? Eu sempre falo, as pacientes, elas precisam entender. Eu tenho muito hábito de explicar, assim, o ciclo, porque muitas realmente, às vezes, tomaram anticoncepcional a vida inteira, não sabem, e elas vêm questionando. Eu não sei quando que é meu período fértil, como que... Então,
às vezes eu desenho, né? Muitas vezes explico ali, ó, vai acontecer dessa maneira, o que que é considerado normal, o que que não é, como que ela pode identificar esse período fértil mais facilmente, o que que ela teria que estar atenta se não estiver ocorrendo para procurar ajuda, né? E nesses exames gerais também a gente já faz uma avaliação inicial, se precisar, né, suplementar alguma coisa também específica, a gente vai ajustar também. Mas, assim, seria uma avaliação de rotina. Sim, mesmo. Bacana. Doutora, outra questão que entra também dentro deste período da mulher que está buscando, está tentando uma gravidez, é a questão emocional. Como a gente já citou anteriormente, existe além dos fatores da expectativa para isso, né? Porque muitas vezes você estipula que parei de tomar o anticoncepcional, no próximo mês eu já vou estar grávida, e nem sempre é assim. E como é na prática e no consultório de instruir essas mulheres para que esse processo emocional também seja tratado junto com o restante? Com certeza, Gabi. A parte emocional, psicológica, a gente precisa olhar com muito carinho para isso. Por quê? É justamente tudo isso que você falou. A gente vai trabalhar com expectativa, realidade, a gente vai trabalhar com, às vezes, mudar hábitos, com estresse, né, estresse crônico, muitas vezes, ajustes de sono. Então, toda essa questão psicológica, emocional, ela vai ter um impacto direto. E principalmente nessas pacientes também que estão ali, nesse processo da tentativa, nessa ansiedade, às vezes as que já até estão no estágio de, por exemplo, um tratamento mais específico, né, estão lidando às vezes com um diagnóstico de infertilidade e buscando, né, ajuda e tudo, o acompanhamento psicológico é essencial. Sabe, eu digo assim, eu não trabalho especificadamente com reprodução, né, mas a gente sempre tem pacientes, depois até que voltam grávidas, então é muito legal, porque às vezes você vive o processo junto ali, você vê o quanto, quando você conversa, o quanto impacta, né, o quanto que essas questões, às vezes, de estar ali tentando, se sentindo incapaz, insuficiente, isso tem um impacto muito direto, né, então a parte do acompanhamento psicológico, terapia, é um trabalho em conjunto com o médico, né, doutora? Com certeza. E outro fator que é muito interessante, que a gente falou ao longo de toda a nossa conversa, é a questão da confiança médico-paciente, né? A questão da entender o ciclo, até o processo de quando essa paciente começou a tomar o anticoncepcional, acho que isso reforça ainda mais, né, doutora, a questão de acompanhamento com o ginecologista. Muitas vezes as mulheres acabam indo no ginecologista quando tem uma situação pontual e não para prevenção e um cuidado a longo prazo, né? Isso também volta para o fator de que entender e cuidar da fertilidade também é ter esse cuidado de consultar um médico com frequência, certo? Certo, com certeza. Eu brinco que, assim, o ginecologista, ele não é só o médico que coleta preventivo, né? Porque parece que, assim, eu vou no ginecologista só para coletar preventivo. E isso é uma coisa também que eu converso sempre com os alunos, porque se a gente for ver por protocolo, a orientação muitas vezes não seria nem coletar todo ano o preventivo em si, né? Mas eu sempre falo que é uma questão que a gente não vai estar ali só para coletar um preventivo, né? Durante essa consulta a gente discute sobre hábitos de vida, se essa paciente tem alguma queixa, né? Se tem algo incomodando ela. A gente aproveita para pegar no pé mesmo, né? Ali de atividade física, de alimentação, da questão de estresse, sono. Então é uma conversa mesmo, sabe? Que às vezes isso muda para a paciente, sabe? Às vezes vira uma chavinha ali, ela fala, poxa, né? Vou me cuidar mais, vou ajustar isso. A gente vai discutir também método contraceptivo, como que ela tá, se ela, né, deseja utilizar algum, não deseja, tá adaptada com o dela ou não. As questões, por exemplo, então, que a gente falou, né, de, e aí, você tem plano de engravidar? Pra quando? Como que é? Qual que é a tua ideia? Né? Então, eu acho que são muitos aspectos que a gente tem que ver essa paciente como um todo. Então, a consulta de rotina, eu sempre falo, não é assim, para fazer exame, só coletar preventivo. É pra gente entender de uma maneira geral, como que está todo o contexto de saúde dessa mulher. Perfeito. E qual seria, assim, a indicação, doutora, para além das mulheres que estão no período de tentar a gestação, mas de modo geral para toda mulher, qual seria a indicação de consulta com ginecologista uma vez no ano? Como que a gente tem algumas desses conceitos ou não? Olha,
eu sempre oriento consultar uma vez por ano, Certo. né? E aí, claro, algumas pacientes que têm alguma questão que precisa vir com menos tempo, né? Essa questão, às vezes, do tempo de colete preventivo, converso, né? A gente define isso. Mas, assim, uma vez por ano, eu sempre falo, poxa, um tempinho ali que você separa pra você, a gente separa tempo pra tanta coisa. Com certeza. Não é verdade? Então, assim, claro, também não é uma obrigatoriedade, sabe, Gabi? Não tem nada que diga assim, você precisa ir a cada tanto tempo. Mas eu acredito que, assim, isso seja um hábito saudável que a gente cria de autocuidado, sabe? Não é nem por isso, sabe, assim, de, fazer tal exame, coletar tal... Não, é de você fazer uma avaliação ali, de às vezes você mesmo parar para falar, opa, peraí, acho que eu preciso melhorar isso, melhorar aquilo. E se também você tem alguma coisa te incomodando, para você ter ali alguém, porque o ginecologista, ele acaba sendo o clínico da mulher, né? Então, é muito comum vir outras queixas na consulta ginecológica, e aí, às vezes, a gente vai, claro, encaminhar, né, para os colegas e tudo, mas o ginecologista, ele é o médico que está ali, digamos assim, no centro de todo esse cuidado da saúde feminina. Certo. Isso é muito importante, eu gosto bastante de enfatizar isso sobre o papel de cada médico, porque, como a doutora disse, a informação é sempre uma forma de instruir essas pessoas, esses nossos telespectadores que estão nos assistindo, para buscar ajuda adequada também. Doutora, voltando um pouquinho sobre a questão da fertilidade, a doutora comentou sobre essas pacientes que já ultrapassam, então, os 35 anos de idade, e esse cuidado. Existem outras medidas que essa mulher ela deve tomar cuidado, além dos hábitos de vida que a gente comentou, então, no caso dela querer gestar, e durante também a questão da gestação, porque existem alguns mitos de que a gestação, após certa idade, ela tem algumas dificuldades também. Como seria para preparar essa paciente que passou desses 35 anos e deseja engravidar também? Então, claro, existem fatores, Gabi, que a gente não vai conseguir mudar, né? Então, a gente sabe que sim, a gente tem um aumento ali na taxa de abortamentos espontâneos maiores, de anomalias genéticas, né? Principalmente mais expressiva ainda após os 40. E infelizmente, são fatores que a gente muitas vezes não vai conseguir agir. Então, eu sempre falo, aonde que a gente pode agir? É ali que a gente vai atuar. Mas, por exemplo, aquela paciente que tá com 35 anos e não tem nenhuma previsão, mas ela pensa que ela tem um desejo, né, de gestar, a orientação que a gente fala é, vamos lá, se você pode, o ideal seria fazer o congelamento de óvulos. Porque a qualidade também desse óvulo, ela vai se modificando com a idade, não é só a quantidade. Então, a gente tem que olhar para esses dois pontos, tanto a quantidade da reserva e a qualidade desse óvulo também. Então, existe também essa possibilidade da questão do congelamento dos óvulos. E, doutora, antes da gente finalizar a nossa conversa, que a gente deu um panorama geral para as nossas mulheres que estão assistindo, eu gostaria que a doutora, então, desse um conselho, uma dica como doutora e amiga também dessas mulheres, para falar sobre essa questão da fertilidade, para elas que desejam engravidar, ou então para cuidar de fato da saúde como um todo. Por favor, doutora. Então, vamos lá. Bom, eu me coloco um pouco junto aqui, porque eu também fui mãe, assim, se a gente olhar, né, pela questão cronológica ali mais tarde. Mas eu acredito que a coisa mais importante seja mesmo esse cuidado com a saúde em si. Então, se alimente corretamente, faça atividade física, sabe? Não deixe para amanhã para fazer isso, sabe? Começa hoje, porque muitas pacientes vão deixando isso, lá na frente, mês que vem. Então, mude seus hábitos hoje, né? Se você quer construir, até assim, não só pensando em gestação, mas assim, você quer construir uma velhice mais saudável, né? Você quer envelhecer com saúde, é hoje que a gente precisa, né, mudar nossos hábitos. Então, tenha uma alimentação saudável, pratique atividade física, medidas de controle de estresse, priorize seu sono, a qualidade do seu sono. Mantenha consultas de rotina, né? Acompanhamento de rotina, que é importante também, ir sempre acompanhando, ver como tá tudo. E, claro, sempre pensar nessa questão da idade também, porque quando a gente fala em fertilidade, a gente precisa olhar para esse fator.
Certo, doutora. Então, acredito que hoje nossa conversa do primeiro bloco foi justamente, a doutora também reforçou sobre essa questão de começar hoje. Acredito que isso reforça mais uma vez esse cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, que é o bem mais precioso que nós temos, né, doutora? Muito obrigada pela participação no São Lucas 24 Horas e fica sempre o convite para vir mais vezes. Obrigada, Gabi. Obrigada. O São Lucas 24 Horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!